Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio, ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Gustavo Mota. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. E no programa de hoje você confere mais um episódio da série A Copa no Mundo. E no quadro Além do Futebol, vamos ter um boletim sobre o futebol americano. Além disso, você acompanha as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E o Atlético Goianiense foi até o Paraná enfrentar o Curitiba no estádio Couto Pereira na noite de ontem. Mas apesar de ter usado as suas garras e dentes, o Dragão acabou derrotado pelo Coxa Branca por 1-0. O gol da vitória foi marcado por Vinícius Quis, recém-chegado no Coritiba após breve passagem do São Caetano. Em cruzamento de escanteio, após um desvio na pequena área, a bola acabou sobrando para Vinícius, que cabeceou como quis para dentro das redes. A partida foi marcada também pela expulsão de Tomás Bastos no início do segundo tempo, um pouco após um gol sofrido. O jogador atleticano se irritou após um pisão de Cardi e deu uma cotovelada no rival. O árbitro rapidamente aplicou o cartão vermelho e expulsou o atleta de campo. O técnico Cláudio Tencati, após a final do jogo, comentou sobre o resultado e questionou as decisões do trio de arbitragem durante o jogo. Nós tomamos um gol de bola parada, aqui a gente ficou focado na reclamação do árbitro, porque foi falta que não acho, né? E na minha opinião, o árbitro teve assim, algumas condutas em campos técnicas, né, e disciplinares que pesou um pouquinho. A questão lá do Thomas, eu concordo com ele, parece que teve um movimento ou não, então houve um movimento de revide. Mas outras situações, por exemplo, falta no Alisson, ele deixou seguir. Escanteio a nosso favor com o Júlio César, finaliza, o Wilson toca nela, né? Ele não deu escanteio. Então ele cometeu alguns erros assim que provocou um pouquinho. Então, inclusive foi cobrar dele os acréscimos. E com a vitória, o Curitiba conquistou os seus 3 primeiros pontos pela Série B. O clube subiu para a 10ª colocação e enfrenta seu próximo adversário novamente em casa. Exatamente, Gustavo. E dessa vez o visitante vai ser o Criciúma, no dia 27 de abril, e deve ter a estreia de Eduardo Batista como treinador pelo Coxa Branca. O antigo treinador da Ponte Preta assumiu o comando da equipe alviverde nessa quarta-feira. Já o Atlético Goianiense caiu para a 9ª colocação da segundona, mas dessa vez a próxima partida vai ser realizada dentro de casa. O Dragão vai pegar o Guarani no dia 24 de abril e busca um resultado positivo para se reerguer na competição. E o Goiás vai jogar hoje pela Copa do Brasil contra o Avaí no estádio Serra Dourada, às 7h15 da noite. E você vai poder acompanhar todas as emoções desse duelo pela Rádio Universitária, que vai ter a transmissão iniciada às 7 horas da noite. A partida marca o reencontro das duas equipes na competição e vai definir quem passa para a próxima fase. No primeiro duelo, pelo jogo de ida, o resultado terminou em um empate no estádio da Ressacada por 2-2. Os gols, todos marcados no final da partida, foram registrados por Breno e Júnior Viçosa, pelo lado do Goiás. E pelo lado do Avaí, tiveram autoria de Rodrigão e Rômulo. O time goiano vem de uma derrota contra o CSA em Alagoas por 2-1. No estádio Rei Pelé, o time alagoano marcou com Niltinho e Micael Douglas. O jogo de honra do Goiás
foi feito por David Duarte. Pois é, Gustavo, mas o time do Periquito pretende deixar o cansaço das viagens de lado e voar em campo. O Esmeraldino conta com o retorno de 4 jogadores para fortalecer a equipe. E são eles os volantes Madison e Léo Senna, o lateral Jefferson e o atacante Thiago Luiz. O Goiás deve entrar em campo com Marcelo Rangel no gol. Compondo o sistema defensivo estão o Kaique Sá, David Duarte, Eduardo Brock e Breno. No meio de campo, Madison, Léo Senna e Giovani ocupam o setor. E no ataque, Carlos Eduardo, Maranhão e Júnior Viçosa devem fazer a trinca esmeraldina. E já o visitante, o Avaí, vem para a partida com más lembranças de Goiânia. Na sua última partida disputada, o time do coração do ex-tenista Gustavo Kirten perdeu para o Vila Nova. O placar foi definido com um gol de Matheus Anderson, que calou as críticas de que sofre de certos torcedores do Tigrão. Pois é, e o Leão da Ilha deve jogar com Aranha no gol, Guga, Betão, Alemão e João Paulo, compondo a zaga. No meio jogam Luan, Judson e André Moritz. E no ataque, 3 R's, que não são o rival do Ronaldo e Ronaldinho, mas sim Renato, Rômulo e Rodrigão. E como citamos agorinha o Vila Nova, vamos falar aí novamente do Tigrão. A próxima partida do Colorado vai acontecer apenas no sábado, fora de casa, contra o time alagoano do CRB. Mas se você pensa que a semana do Vila está parada, você está completamente errado. É verdade que o Tigrão vai ter uma semana inteira para se preparar para o próximo combate, mas as movimentações nos bastidores não param. Exatamente, Mariana. O técnico Emerson Maria ressaltou durante a semana a importância da manutenção do elenco. A equipe, que contratou 10 novos jogadores para a disputa da Série B no decorrer do ano, estreou com 8 dos 11 titulares vindos do Campeonato Goiano. Pois é, Gustavo, dos jogadores que começaram a partida contra o Avaí, apenas 3 eram estreantes, o Wesley Matos, o Wellington Reis e Elias. E mesmo estando com uma base consolidada, o Vila Nova segue ativo no mercado. A diretoria do Colorado espera que o retorno do meia Alain Mineiro, que se destacou no ano passado pela 2ª divisão do Campeonato Brasileiro pelo Tigrão. O meia volta a fazer parte do elenco colorado após breve passagem pelo Fortaleza e já teve seu desligamento confirmado pelo time tricolor nesta tarde. Ele é uma das grandes apostas para fortalecer o Tigrão durante o campeonato e quem sabe subir para a Série A dessa vez, hein? Lembrando que o Vila Nova flertou com as zonas de acesso para a Série A durante grande parte do ano passado, comandado pelas atuações de Alain Mineiro, Alípio e Matheus Anderson. Exatamente, Gustavo, mas o Tigrão não teve fôlego durante todo o campeonato e teve uma queda no nível de suas atuações. No fim da competição, o Colorado acabou ficando na 7ª colocação. E agora a notícia quente, o Estação Esportiva acabou de receber da assessoria do Vila Nova a informação de que o Alain Mineiro chega hoje à noite na capital. Ele não vai conceder entrevista no aeroporto, mas nós fomos informados, né, que a assessoria declarou ainda na manhã de hoje que vai dar mais informações sobre a apresentação oficial do jogador. Estamos aí na guarda, né, Mariana? Pois é, Gustavo, Alain Mineiro que foi chamado pela torcida de Alangô na temporada que teve aí no Vila. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. O futebol americano vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos. As pessoas se interessam cada vez mais pelo outro futebol. Exatamente, Mariana. E os eventos desse esporte estão cada vez mais no cotidiano das pessoas. O próximo é o draft da NFL. Para saber mais sobre a modalidade, você confere agora um boletim do repórter Fabrício Vera. O Brasil já era o país do futebol, agora vem se tornando o país do futebol. A variação do rugby cresce cada vez mais no país do futebol, seja na audiência e torcedores ou até mesmo na prática esportiva. O país conta com 2 principais ligas, uma Série A, que seria a BFA, e uma Série B, a Liga Nacional, sem contar os vários campeonatos regionais e dezenas de times da categoria Full Pad, a categoria com todos os equipamentos. Em Goiânia, as 2 equipes são o Universo Rednecks, antigo Goiânia Rednecks, time mais tradicional que vai disputar a principal competição, e o Saints FA, uma equipe nova que deve estrear na 2ª divisão. Já na parte
da torcida, cada vez mais pessoas começaram a acompanhar a NFL, a principal liga dos Estados Unidos. Atualmente, o mercado brasileiro se tornou o terceiro maior da liga, apenas atrás dos Estados Unidos e México. Com esse crescimento, não só os jogos da NFL tiveram mais audiência, mas o college football e o draft ganharam maior atenção. O draft, que é o elo do universitário para o profissional. Ou seja, você não pareceu um maluco, caso tente falar sobre draft com seus amigos. Eu tenho certeza absoluta que alguém ali vai entender e você vai conversar com ela bastante tempo. Semana que vem vai acontecer a edição do draft 2018, do dia 26 ao dia 28, no AT&T Stadium em Arlington, casa dos Dallas Cowboys. As 32 equipes da liga vão decidir o seu futuro. E como funciona esse processo? Bom, com base nos resultados da temporada anterior, os times com piores campanhas começam selecionando antes, já que os que possuem campanhas melhores selecionam posteriormente. Isso tudo em 7 rounds. Os times podem trocar suas escolhas, seja para subir ou para destinar a ordem, ou por jogadores veteranos, já que entre os times não existe contratação por meios financeiros. Por exemplo, recentemente, o New York Jets trocou com o Indianapolis Colts e subiu da 6ª para a 3ª posição do primeiro round. Com todo esse ambiente de negociações, trocas, especulações, etc., o draft se tornou um mundo próprio, um spin-off, com sua cultura, costumes, expressões e mística. Por exemplo, quando você seleciona um jogador abaixo da escolha que ele foi cotado, isso se chama steal. Já quando você escolhe um prospecto acima do que ele era esperado a sair, chamamos de reach. Voltando à edição desse ano, temos um top 5 interessante, com Cleveland Browns com a primeira escolha e a 4ª também. New York Giants vem com a 2ª escolha. Em terceiro, outro time de Nova York, o New York Jets. O top 5 é fechado com o Denver Broncos na 5ª. Mas lembrando que tudo pode mudar. Várias trocas são especuladas. O Buffalo Bills pode acabar aparecendo nesse top 5, por exemplo. Nessa edição, podemos ter algo inédito. 4 quarterbacks selecionados no início do primeiro round. Browns, Giants, Jets, Broncos e até outras equipes que podem subir, podem procurar um novo QB. E a classe desse ano para a posição promete muito, uma das melhores. Os principais nomes são Sam Darnold, de USC, cotado para ser a primeira escolha do draft geral. Josh Rosen, o CLA, considerado o mais preparado para assumir o time. Josh Allen, Wyoming, o jogador mais atlético com um canhão no braço, mas preocupações com a técnica. E Baker Mayfield, ganhador do troféu Heisman, prêmio anual do melhor jogador do college, porém é cheio de marra. Além desses signal callers, outros prospectos de outras posições também merecem atenção, como Kenton Nelson, linha ofensiva de Notre Dame, que impressiona em todos os quesitos, de técnica a inteligência, de força a fundamentos. Outro é o running back Saquon Barkley, considerado o melhor jogador universitário nos últimos anos. Barkley é de Penn State e também conquistou Heisman Trophy. Mas uma das graças desse evento é que nem sempre alguém selecionado nos primeiros rounds é sinônimo de sucesso, então saber escolher sabiamente é uma arte para poucos. Podemos ver Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, escolhido na 6ª rodada de 2000 e hoje considerado o maior de todos os tempos. E já Marcus Russell, por exemplo, primeira escolha geral dos Raiders de 2007, ficou 2 anos na liga apenas e é considerado um dos maiores fracassos da história. E antes de terminar, fica aqui uma dica cultural de um filme sobre o tema. Draft Day, ou em português, A Grande Escolha, mostra Kevin Costner tentando salvar a equipe dos Browns. Fabrício Vera para o Estação Esportiva. With the 5th pick in the 2015 NFL Draft, the Washington Redskins select Brandon Scherff, tackle, Iowa. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h45. Futebol pelo mundo. E agora vamos falar de Libertadores, Mariana. Ontem o time do Grêmio foi ao Paraguai encarar a equipe no Cerro Porteño. O jogo foi válido pela 3ª rodada do Grupo 1 e não saiu do zero. Pois é, Gustavo, este resultado não fugiu dos planos do comandante Renato Portaluppi. Até porque o tricolor gaúcho ainda não perdeu na competição e vai definir a classificação em jogos dentro da arena. E já o Flamengo, treinou na tarde de ontem no Maracanã, diante de 45 mil torcedores. Você acredita nisso, Mariana? Tanta gente, né? E para poder acompanhar o treino, essa multidão garantiu o ingresso trocando 1 quilo de alimento não perecível, sendo a entrada gratuita para os sócios. Pois é, Gustavo, muita gente quis acompanhar de pertinho e hoje às 9h45 da noite, o Mengão vai encarar o time da Santa Fé da Colômbia. A partida vai ser com portões fechados por causa do incidente ocorrido na final da Copa Sul-Americana do ano passado. O Flamengo lidera o seu grupo da Libertadores com 4 pontos. E o treinador interino, Maurício Barbarieri, deve mandar a campo o mesmo time que empatou no final da semana pelo Campeonato Brasileiro.
E o Corinthians também entra em campo às 9h45 da noite na Argentina para encarar o Independiente. O clube é o maior campeão da Taça Libertadores, dono de 7 títulos. O Timão vai buscar a liderança de sua chave. E a missão corintiana em Avellaneda não será nada fácil, viu, Mariana? Os comandados de Fábio Carrilli vão ter que encarar a catimba, a pressão da torcida argentina e a organização tática da equipe roja. Pois é, o Timão, Gustavo, é o segundo colocado com 4 pontos e precisa de um empate para assumir a liderança do grupo. O Corinthians deve ir a campo com pequenas mudanças na formação utilizada na estreia do Campeonato Brasileiro no fim de semana passado. E hoje é dia de decisão na Copa do Brasil. A bola começa a rolar para os jogos de volta da quarta fase da competição no Serra Dourada, onde Goiás e Avaí entram em campo logo mais às 7h30 da noite. Pois é, e todos os detalhes desse confronto você pode conferir com a equipe Doutores da Bola. A transmissão vai ser a partir das 7 da noite pelo site radio.ufg.br e você também pode acompanhar pelos 870 AM aqui mesmo no seu rádio. Mariana, e mais tarde, às 9h45 da noite, o Ferroviário recebe o Atlético Mineiro no Castelão. No duelo de ida, o Galo aplicou uma goleada de 4-0 e joga agora por um empate para seguir no campeonato. Já o time catarinense, Gustavo, tem de vencer por 5 gols de diferença para garantir a vaga nos 90 minutos ou igualar o placar agregado para levar a decisão para os pênaltis. E no mesmo horário, Náutico e Ponte Preta duelam na Arena Pernambuco. A Macaca venceu o primeiro jogo por 3-0 e também busca um empate para chegar à próxima fase. Mas o Timbu, empurrado pela sua torcida, vai buscar uma vitória por 4 gols de vantagem para avançar na competição. Caso aconteça uma igualdade no placar agregado, o confronto vai ser definido nas penalidades. E amanhã, às 7h15 da noite, vai acontecer outras partidas de volta da quarta fase. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense no Morumbi, enquanto que o Internacional vai encarar o Vitória lá no Barradão. Jogando em casa e com o apoio da sua torcida, o tricolor paulista vai buscar reverter a derrota sofrida na Arena da Baixada pelo placar de 2-1. Além disso, a equipe conta com um retrospecto favorável sob o comando de Diego Aguirre. Em 3 jogos em casa, venceu todos e não sofreu gols. Já o rubro-negro não pensa em outra coisa a não ser o desejo de dar a volta por cima na Copa do Brasil. O Leão, que foi derrotado pelo placar de 2-1 no Beira-Rio, pediu o apoio do torcedor para superar o Inter. O time baiano espera reverter a situação e avançar na competição. E pela Copa do Brasil Sub-20, hoje de tarde, teve time goiano em campo pela segunda fase da competição. O Vila Nova foi a São Januário encarar o Vasco da Gama e foi derrotado pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Tigrão foi eliminado do torneio pelo placar agregado de 3-1. No jogo de ida realizado aqui em Goiânia, o placar terminou igualado em 1-1. A Copa no Mundo. O preconceito contra países do Oriente Médio já se tornou uma cultura entre os ocidentais. Os noticiários taxam essas nações como locais perigosos e rígidos quanto aos seus costumes. Exatamente, Mariana. E muito além da questão do terrorismo e de vestes obrigatórias para as mulheres, como as burcas, diretamente do Grupo B da Copa de 2018, você conhece agora o Irã num boletim de Paulo Emílio de Medeiros. É Irã ou Pérsia? Por muito tempo, os ocidentais não sabiam como chamar o país responsável por produzir 84% do açafrão mundial. Essa dúvida surgiu porque os antigos gregos sabiam que o primeiro imperador iraniano, Ciro, era oriundo da tribo de Pars. O latim converteu Pars em Pérsia, e assim ficou sendo chamado Irã até 1935, ainda que os habitantes dessa nação não fossem adeptos do apelido vindo do Ocidente.
A coisa mudou quando o Shah Reza Pahlavi pediu à comunidade internacional que os dois nomes fossem aceitos. Hoje, tanto o Irã quanto Pérsia se referem a um pequeno país situado no Oriente Médio. Mas pouco importa o nome da nação na hora em que o indivíduo anuncia que vai fazer turismo em solo iraniano. O preconceito vem de todo jeito. Mas lá só tem terrorismo. Essa é só uma das milhares de ideias pré-formadas sobre o país. Mas um dado silencia qualquer preconceituoso. Segundo a ONG Social Progress Imperative, o Irã é mais seguro que o Brasil. Isso mesmo, enquanto nós estamos em 11º no ranking dos países mais inseguros do mundo, os persas se encontram em 48º. Da mesma forma que é errado reproduzir pré-julgamentos, também não é conveniente fazer vistas grossas para as tensões que vêm crescendo no país asiático. E esse clima quente envolve outra nação, Israel. O mundo está com os olhos voltados para a Síria, mas o estado de Bashar al-Assad é apenas um ringue, onde israelenses e iranianos estão se degladiando em segredo. Os descendentes do povo hebraico derrubam forças aéreas persas, alegando que os aviões e os drones eram as ameaças ao seu país. As autoridades do Irã respondem, instalando poder bélico no território sírio, que fica mais perto de Israel. E assim se forma um barril de pólvora pronto para explodir. Rússia e Síria não querem conflito com outras nações, já a Pérsia quer. Mas enquanto a dinamite não estoura, o povo iraniano ainda se mantém hospitaleiro. Brasileiros que vão ao país relatam que é normal ser chamado para piqueniques feitos por desconhecidos. E uma vez sentado na grama ao som da natureza, o jeito é degustar um kebab, aquele churrasquinho no espeto. Para acompanhar, nada melhor que apreciar um bem preparado pão iraniano ou se empanturrar com o hábito dos locais de comerem frutas e legumes. Agora que a fome foi embora, um passeio pelos bazares típicos do país é sempre um programa bem-vindo. Não adianta arrumar a desculpa da dificuldade de locomoção, até porque os táxis são muito baratos. Mesmo com pouco dinheiro, é possível se esbaldar nos chás, nas ervas e nas roupas tradicionais vendidas nos pequenos estabelecimentos comerciais. Após a compra, use as novas vestimentas e visite as belas mesquitas iranianas. Muitas delas são reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Mundial. Campeão da Copa da Ásia 3 vezes seguidas nas décadas de 60 e 70, a seleção persa de futebol deu uma caída de produção de lá para cá. A nação conseguiu no máximo algumas classificações para Copas do Mundo, que para eles tiveram fim ainda na fase de grupos. Analistas do Universo da Redonda já eliminaram o Irã da Copa de 2018, já que seu grupo contém potências como Portugal e Espanha. A dificuldade não pode ser ignorada, mas em um país em que os líderes políticos são mestres religiosos, fé é algo que não está em falta no estoque. Para a Estação Esportiva, Paulo Emílio de Medeiros. Giro esportivo. E agora vamos comentar sobre os outros esportes, começando pelo tênis, que chegamos perto de ter duas goianas nos representando entre os maiores torneios da temporada disputados em Saibro. Exatamente, Mariana. As esportistas Nalanda Teixeira de Minaçu e Lorena Cardoso de Goiatuba tiveram boas atuações em quadra. As partidas ocorreram na categoria juvenil do Roland Garros, que reuniu esportistas com até 18 anos em Belo Horizonte. Destaque para Lorena, jogadora mais jovem da competição, com apenas 14 anos de idade. A tenista conquistou uma vitória por 2-0, mas foi derrotada pela paulista Ana Paula Melilo, de 17, pelo mesmo placar. E dentro da modalidade, a tenista de Goiatuba já colecionava vitórias. Entre as conquistas na competição, destaque para o embate contra a mineira Mariana Figueiredo, atleta da casa, que chegou a ser apontada como favorita ao título. Já Nalanda Teixeira tem 15 anos e anotou vitória sobre a catarinense Namia Ezago, além da amazonense Tassane Abraim. Ambas as partidas fecharam em 2-0. E agora no vôlei, o Taubaté recebeu o Cruzeiro no quarto jogo válido pela semifinal da Superliga. A vitória foi da equipe visitante por 3-0 no ginásio do Abaeté.
Pois é, Gustavo, é importante dizer que a Raposa começou perdendo jogos, mas agora empata a série em 2-2. Mas o último embate começou difícil para o Cruzeiro, já que os paulistas chegaram a abrir 5-1 no primeiro set. Exatamente, Mariana. O time da casa, liderado pelo técnico Daniel Castellani, não facilitou a vida dos visitantes, viu? Na maior parte do primeiro set, o Taubaté manteve vantagem. Apesar disso, o Cruzeiro fechou a primeira parcial em 25-23. Pois é, e diferente da primeira etapa, quando o Taubaté manteve a vantagem pela maior parte do tempo, a segunda foi mais equilibrada. O time da casa chegou a fazer 23-18, mas a Raposa empatou no 24-24. O segundo set terminou em 27-25 para os visitantes. E aproveitando o placar a favor, o Cruzeiro começou bem a terceira etapa. Os visitantes chegaram a abrir vantagem de 10 pontos, com 15-5. A boa administração do tempo e a criação de oportunidades em jogo garantiram vitória da Raposa por 25-19, fechando então 2-0. Agora que a série está empatada, o quinto e último jogo que define o finalista da competição vai acontecer em Contagem. A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 9h30 da noite. Exatamente, Mariana. O outro finalista da competição já está definido. O SESI Paulista está garantido na briga e aguarda até a sexta para saber com quem disputa a final da Superliga de Vôlei. A noite de ontem foi a primeira das finais disputadas pelo Troféu Brasil de Natação 2018. Os destaques da noite foram do gaúcho Fernando Scheffer e de Vinícius Lanza, já considerado um dos melhores nadadores brasileiros do exterior. Scheffer ficou em primeiro na partida dos 400 metros livres e superou o recorde sul-americano para a modalidade. O atleta realizou a prova em apenas 3 minutos, 49 segundos e 6 centésimos, 40 centésimos a mais que a antiga marca de Brandon Oliveira. Já Lanza fez o melhor tempo de sua carreira nos 100 metros a nado borboleta. A prova do atleta durou 51 segundos e 42 centésimos. Apesar da excelente marca, o nadador espera obter resultados melhores para ir ao Pan Pacífico em Tóquio. A vitória dos 100 metros peito ficou com João Gomes Júnior. O esportista cumpriu a prova em 59 segundos e 98 centésimos. Por determinação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, apenas os 2 finalistas de cada prova ficam elegíveis para convocação ao Pan Pacífico. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa quarta-feira, 18 de abril de 2018. Apresentações de Mariana Siqueira e Gustavo Mota. Produções e reportagens de Augusto César, Fabrício Vera, Gustavo Mota, Ildeu Youssef e Paulo Emílio de Medeiros. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com orientação do professor Ricardo Pavan e direção geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique Sandro Alves. Estação Esportiva é produzido pelos estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, ou então pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com, ou então você pode ligar para o 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. E boa noite a você, ouvinte. A Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com a transmissão da partida entre Goiás e Avaí pela internet e o programa A Voz do Brasil pelo rádio. E fica por aqui o Estação Esportiva. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.